Obrigado desde já e podemos começar os nossos trabalhos. Muito obrigada pelo convite e eu agradeço muito a parceria com a ProEx por meio da Coordenação de Cultura, que desde o início dessa pandemia nós fizemos esse contato e começamos a trabalhar em conjunto. Então eu vou começar assim, contar um pouquinho da minha experiência durante esse período com os meus alunos e outros ex-alunos também que têm me procurado durante esse período. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem o som? Ótimo. Então é o seguinte, no primeiro dia de aula, já há alguns anos, eu tenho como hábito formar um grupo de WhatsApp, saber todos os dados dos alunos, estabelecer uma conversa, colocar meu plano de aula, todo o cronograma, das avaliações e tudo que vai acontecer durante o período. Então, eu tive a sorte do primeiro dia de aula fazer isso tudo, né? Como eu falei que já é uma rotina no meu trabalho, porém, na segunda semana todos fomos pegos de surpresa, mas como eu já tinha esse grupo, eu imediatamente resolvi entrar em contato com eles e para poder fazer um encontro virtual, que a princípio eu pensei até que a disciplina pudesse ser continuada virtualmente, já que eu tive a sorte também de ter todos os alunos, ter feito contato com todos os alunos da pauta. Então, eu não tive o problema, como muitos professores tiveram, de não ter acesso a alguns alunos, ou os alunos terem problema de internet. Então, felizmente, esse não foi o meu problema. Então, conseguimos fazer, no princípio, falarmos sobre a disciplina e podermos estudar, né, todo o conteúdo programático, mas logo em seguida, infelizmente ou felizmente, não sei, realmente não foi possível mais, né, contar esse conteúdo como disciplina, até que nós resolvemos fazer, então, um grupo de estudos para termos leituras complementares, vídeos complementares, então, grupos de discussão. E começamos a fazer isso e não paramos até hoje. E, paralelamente a isso, eu e o professor Fernando Porto, nós começamos a estabelecer também alguns vídeos, né? Ele pediu para nós fazermos alguns vídeos recreativos e outros instrutivos, e fizemos junto com os nossos alunos, né? Nós fizemos o vídeo alguns vídeos relacionados a textos da literatura, como o do Luiz Fernando Veríssimo, Mário Quintana. Também fizemos uma comemoração do Dia da Páscoa, outro Mães pela Diversidade, comemorando o Dia das Mães. Então, assim, nós não temos realmente parado em nenhum momento com essas atividades. E o nosso objetivo maior foi não só de fazer com que eles tivessem uma atividade constante, ficassem motivados ainda para estudar, para pesquisar, para trocar essa ideia, mas principalmente no sentido de acolhê-los, de dar um suporte carinhoso, um suporte afetivo, para que a gente pudesse trocar essas ideias e mantê-los assim motivados mesmo para esse encontro virtual e essa pesquisa, né? Então esse que foi o nosso objetivo principal. E aí, como eu tenho assim um grupo também do teatro musicado, que o professor Rubens Lima Júnior coordena, dirige, nós estávamos montando o Alienista, baseado na obra de Machado de Assis, e iria estrear agora em maio. E, infelizmente, também com isso tudo não pôde acontecer, mas continuamos com os encontros. Com encontros, e depois ficamos também com várias lives, encontros virtuais, também no sentido de entretenimento e no sentido também de instruir. Então, eu fiz encontros
trabalhando com eles no sentido de com os cuidados da voz. Outros, tive uma outra live com o diretório acadêmico falando sobre a história da Escola de Teatro, a história do Serviço Nacional de Teatro, a história da UNE, onde nós ficamos até 1980, né, a nossa Escola de Teatro. Enfim, então houve essa troca de ideias, falando não só sobre a minha disciplina especificamente, né, que é a voz em cena no teatro, mas também em relação à história da escola de teatro, a história de tudo isso que perpassou a minha vida como aluna, que eu fui aluna, né, da escola de teatro, e depois fiquei professora, e estou até hoje. Então, tenho muita história para contar. Então, é isso que eu queria... Agora que está passando os slides, né, aí são alguns exemplos das lives dos meus alunos, dos encontros. Como eu falei, foram alguns encontros que, no sentido de discussão de livros, de filmes e de alguns assuntos específicos, mas também... Pode ir passando, professor. Também no sentido de... Eu gostaria que vocês entrassem lá no site lá da Cultura, né, no Facebook ou no Instagram, para verem alguns exemplos dos nossos vídeos, que estão muito interessantes, foram feitos com muito carinho, com muito cuidado, com muita criatividade. E aí, se vocês puderem ver, alguns outros exemplos da live já com o diretório acadêmico, falando da história da escola, como eu falei. Pode passar, por favor. E aí o grupo do Teatro Musicado, como eu falei, é dirigido pelo professor Rubens Lima Júnior. Pode passar. Mais um. E mais um, por favor, o último. Outros exemplos, sempre a gente documentando. E o objetivo maior, não, aí pode passar por último, que o objetivo maior é acolher os alunos, como eu falei, informar todos os aspectos administrativos, como o calendário, atividades pedagógicas complementares, mas principalmente uma mensagem de esperança e de otimismo para os alunos. Então, eu termino aqui. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Agradeço, então, à professora Jane Celeste com a experiência exitosa que ela vem desenvolvendo durante esse período pandêmico. E passamos, então, para a professora e atual diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, a professora doutora Sônia. Doutora Sônia, por favor. Boa tarde a todos. É com uma alegria enorme que eu venho aqui representar um pouco das atividades da nossa escola. Então, eu sou a professora Sônia, estou há 23 anos na Unirio, sou enfermeira e tenho muito orgulho da minha profissão e dessa universidade. Então, poder compartilhar com vocês, nesse momento tão delicado, né, para todos nós, as coisas boas, né, e como a professora Jane muito bem falou agora, uma mensagem de esperança, nos aquece o coração. Então, eu quero agradecer imensamente ao nosso pró-reitor de extensão, professor Jorge, professor Júlio, nosso diretor, nosso coordenador de cultura, professor Fernando, pelo brilhante trabalho que a extensão vem fazendo, né, e nos, de alguma forma, fortalecendo muito a universidade, mas principalmente mantendo os nossos vínculos, né? Então, a nossa escola de enfermagem é a escola mais antiga do Brasil. Nós temos, esse ano, em setembro, completamos 130 anos. Pode passar, professor. Um pouco
Essa foto aqui é para aquecer mais ainda, né, os nossos corações. Foi a foto de maio do ano passado, tem exatamente um ano, onde nós comemoramos a Semana de Enfermagem, onde nossos alunos receberam a insígnia, e publicamente nós nos comprometemos com uma campanha muito bonita e essencial, que é o Nursing Now, que é a enfermagem agora. 2020, então, lá em 2019, já tinha sido um ano escolhido pela Organização Mundial da Saúde e pela OPAS como o Ano Internacional da Enfermagem. E nesse levantamento do relatório, eles nos apontam que faltam 9 milhões de enfermeiros no mundo. Então, nós temos até aí o 2030 para formarmos mais 9 milhões de enfermeiros para o mundo. Então, vejam o nosso desafio aí em relação a essa pandemia e a tudo que nós vamos precisar mudar. Por favor, professor. Então, eu trago 2 conceitos para que vocês possam entender um pouco mais as propostas, né, de projetos e programas da escola. Então, o primeiro é o conceito da Organização Mundial da Saúde, que trata a saúde como um estado de completo bem-estar, mas, além disso, fala da questão da saúde como um direito social inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição socioeconômica. Então, a saúde é um valor coletivo, um bem de todos. Eu trouxe também a missão da Unirio, que é produzir e disseminar o conhecimento nos diversos campos de saber. E o que contribui? Contribui para o exercício pleno da cidadania, mediante a formação humanista, crítica e reflexiva, e contribui para a melhoria das condições de vida e da sociedade. Então, todos os nossos projetos, eles têm como sua estrutura a questão da saúde como um direito e a melhoria das condições de vida da sociedade. E a extensão, então, para nós, é esse espaço de produção, de diálogo, né, com a comunidade, onde a gente discute aquele conhecimento que foi acumulado e faz essa disseminação, mas muito mais do que uma disseminação, essa troca, né? Então, essa articulação, ela é fundamental, e essa inserção social dos nossos, dos professores, dos alunos, dos técnicos administrativos, é que fazem com que todo esse conhecimento que é produzido, ele ganhe um sentido. Então, isso para nós é muito importante. Na verdade, a relação é dialógica, precisa ser dialógica. Então, a gente leva e a gente recebe muito. E neste espaço de troca tem uma construção belíssima, em que todos nós somos beneficiados, né? E a universidade não para. A universidade não parou, a pandemia chegou, muito nos inquietou e nos inquieta e nos desafia, mas a universidade está aí, viva, né? Viva, trabalhando, contribuindo demais nesse momento, então a gente não pode esquecer disso. Bom, com a pandemia, nossa escola, né, como todas as outras, enfim, vem com essa primeira missão, lá no dia 16 de março, quando as aulas foram suspensas, e toda essa questão da importância do distanciamento social, fica em casa. Então, fizemos vídeos, panfletos, exatamente nesta relação de mediação, de tantas informações que chegavam ao mesmo tempo, para que a gente pudesse fazer isso com a nossa comunidade interna e comunidade externa. A gente começa uma série de campanhas e de atividades. Desafios, né? Então, veja, lá naquela foto, toda a enfermagem lá, nós, professores, alunos, tão integrados, tão próximos, e de repente a gente vê a necessidade, né, uma necessidade sanitária, de saúde, de estarmos praticando o distanciamento social. E isso é um grande desafio, e aí eu trouxe essa chamada, né,
desse livro que eu gosto muito, que são 21 lições para o século XXI, do professor Harari, em que ele fala que os grandes desafios do século XXI serão de natureza global. E eis que nós enfrentamos um desafio que é de natureza global. Então, o que nos afeta localmente, claro, com as suas especificidades, com o seu perfil epidemiológico de cada estado ou de cada cidade, mas também existe um afetamento mundial, global. E aí o futuro, né? Para onde nos leva esse futuro? Então, todas essas questões... pode passar, professor? Quando a gente, de repente, se pega tendo que vivenciar toda essa situação, nós temos, então, a extensão universitária como um grande e oportuno momento para fortalecermos os vínculos. Veja que as pessoas em casa começaram a receber uma série de notícias, né? Pessoas deixaram seus escritórios com tudo que tinham, deixaram para trás, né, os calendários daquele dia do distanciamento. Então, como é que a gente pode traduzir, trazer e dialogar com a sociedade, considerando todas essas transformações? Então, a universidade, né, a extensão universitária, vem com um grande convite para transformar. E aí nós apresentamos aqui alguns grupos, quer dizer, os idosos que nós atendemos na escola, os profissionais de saúde, porque os nossos projetos de extensão também têm relação com o apoio e a capacitação profissional, né, nas unidades de saúde, os desafios na escola, né, da saúde do escolar. Então, tudo isso ganha para nós uma oportunidade. E aí, nessa imagem, que eu trago várias portas fechadas, eu quero destacar essa porta aberta, porque a extensão é exatamente essa porta que precisa ficar aberta, né? Precisa para que nossas ações continuem sendo ações sustentáveis e que a gente consiga que a gente consiga continuar a nossa missão. Tá? E aí, outro trecho desse livro, que ele diz assim, o professor, né? Se não pudermos deixar algo tangível, como um gênio, um poema, quem sabe seria suficiente apenas tornar o mundo um pouco melhor. Você pode ajudar alguém, e essa pessoa poderá ajudar outra, e você terá contribuído, portanto, para a melhora geral do mundo. E aí, essa melhora geral do mundo, a partir do momento em que um grupo pode ajudar o outro, uma pessoa ajuda a outra, é quando a gente pensa nos entornos saudáveis, numa universidade que promove a saúde, não só para a própria comunidade interna de estudantes, professores e técnicos, mas para a comunidade externa. Tá? Então, essa é a nossa provocação para que a gente realmente faça isso. Bom, lá na escola nós temos programas de extensão, projetos de extensão, aproximadamente temos hoje 40 projetos de extensão, 2 programas que já estão estruturados, eu vou falar um pouco mais, mas eu quero destacar que para todo esse trabalho, nós temos a participação das ligas acadêmicas. Hoje a escola tem 14 ligas acadêmicas e um coletivo de negritude. As ligas acadêmicas têm toda a sua autonomia, mas elas têm um trabalho de fomentar também e participam os ligantes dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa, dos projetos de ensino. Então, quando a gente fala em projetos de extensão, a gente também vai encontrar aquele desenho da extensão, aquele produto da extensão alimentando a pesquisa, o produto da pesquisa alimentando a extensão, alimentando o ensino, tornando o ensino mais dinâmico. Então, eu quero fazer esse destaque e, desde já, parabenizar as ligas e o coletivo, porque são movimentos estudantis que promovem toda essa articulação. Nossas experiências exitosas, né? E aí eu convido para que a gente pense como aquelas soluções inteligentes e eficazes para os problemas que são comunitários, né? Os problemas locais, os problemas
globais. Então, o que nós fizemos a partir do momento em que aquele vínculo, toda aquela proximidade com a comunidade que o projeto de extensão requer, ele precisa ser interrompido e a gente passa por uma questão de segurança, de saúde, por um distanciamento físico, mas não um distanciamento emocional, afetivo e de atividades. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi ampliar os nossos canais de comunicação. Por quê? Porque a gente entende que quanto maior a ampliação desses canais, maior a visibilidade, mais pessoas terão acesso às informações e a gente consegue aquela promoção do entorno saudável. Então, fizemos, né? Reativamos nosso Facebook, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, além da nossa página no site da Unirio. Então, todas essas plataformas, elas interagem para que a gente tenha maior alcance das pessoas em relação a tudo que é produzido na escola, em relação aos projetos de extensão e às outras atividades. E aí, do dia 16 de março até semana passada, quando eu fiz o levantamento para estar com vocês hoje, nós contabilizamos 56 atividades específicas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. Então, foi, assim, para nós é um motivo de muito orgulho também, porque são atividades que elas surgem a partir desse diálogo, né, dessa necessidade de traduzir tantas informações, de tornar esse enfrentamento mais seguro. E aí, 56 atividades. Eu trouxe aqui, ninguém ficar para trás, é porque nenhum grupo daqueles que nós atendemos pode ficar para trás. Então, a ideia da escola, a ideia dos professores, e muitos estão aqui presentes, eu me sinto muito feliz e honrada, e qualquer um deles poderia estar aqui no meu lugar falando sobre esse trabalho. Isso é muito importante dizer, que a ideia é que ninguém fica para trás. Então, assim, temos o distanciamento, são os desafios postos para nós, mas nós não vamos deixar os grupos, né, que nós fazemos a extensão com eles, nós não vamos deixar esse grupo para trás. E aí, várias atividades, várias estratégias foram pensadas e foram implementadas, né? Então, nós temos vídeos, produção de várias oficinas virtuais, cartilhas, reuniões virtuais sistemáticas, tutoriais foram produzidos, panfletos online também em papel para distribuição em alguns espaços, teleconsulta, podcasts, grupos virtuais, sempre pensando o nós, escola de enfermagem, Unirio, comunidade, né, para o fortalecimento desse vínculo com a comunidade interna, externa, local e global, porque nós não ficamos só com o grupo externo, extramuro à universidade. Os nossos professores, nossos alunos, nossos técnicos administrativos, equipe de apoio, todos esses grupos podem ser atendidos, são atendidos e beneficiados com esses trabalhos, tá? E aplicativos também nós disponibilizamos. E aí, eu trouxe alguns registros desse tempo, né, que eu chamei de tempo Covid-19, com as atividades, não são todas, mas eu vou deixar aqui para vocês todos os nossos endereços para que vocês possam visitar. Pode passar. E aí eu trouxe também alguns temas que nós discutimos, né, nesse grande movimento aí relacionado ao enfrentamento da Covid, cuidados na quarentena, por exemplo, tivemos videoconferência, e até o professor Fernando que coordena, lições do passado em tempos do coronavírus, tivemos aspectos específicos discutindo, por exemplo, com pré-gestantes, então, alô gestante, as orientações sobre o uso de máscara, cartilhas como uma excepcional que foi produzida, mente e corpo ativos, dicas de atividades à distância em tempos de isolamento. Então, nós não pensamos nesses grupos que atendemos,
e nesses espaços em que eles estavam circulando, e qual a melhor maneira de fazer com que esse enfrentamento fosse um enfrentamento estruturado, realmente consciente, nessa troca dialógica. Aqui eu quero fazer alguns destaques. O primeiro é que um programa que a escola tem de muito sucesso, e eu vi aqui a coordenadora dele, está na sala, é a professora Eva Maria, junto com a professora Priscila Randa, e a professora Tereza Tonini, e a professora Nébia, que é a nossa professora emérita, que é o programa Fábrica de Cuidados, que atende toda a comunidade da URCA, Associação de Moradores, tem uma vinculação de muitos anos, é um programa sustentável, é um programa que ele vem recebendo muitas premiações, e ele faz uma ligação, todo um vínculo com a comunidade muito especial. Então, eu trouxe aqui, o programa tem um blog muito encantador, com muitas informações, e também o trabalho que a fábrica fez, né, com a questão da campanha desse ano, né, a campanha em loco, fazendo as visitas domiciliares e vacinando. Trouxe também um exemplo, pode voltar, por favor? O dicionário da pandemia do novo coronavírus para crianças, produzido pela professora Laura e sua equipe, no projeto de extensão Prosa da Criança. Ele está bem recente e também é destinado ao público infantil, porque nós atendemos aos grupos da população nos seus diferentes ciclos, né? Pode passar. Destacar também mais alguns projetos, nós temos do outro programa, da Rede Redesc, que é com professores do Departamento de Enfermagem, Saúde Pública e Médico-Cirúrgica, onde foi trabalhado toda uma forma, né, pelo Instagram, com cartilhas, com vídeos, para orientação, focando essa segurança do paciente. Então, nós temos também produtos maravilhosos, cartilhas como essa foram produzidas também, uma tecnologia educacional, né? Medidas práticas para visita domiciliar, essa atendendo a questão do atendimento no hospital, para os acompanhantes. Então, o nosso público também é aquele que está lá acompanhando pessoas dentro do hospital nesse momento. Então, são várias frentes. Eu já quero, de antemão, pedir desculpas, porque eu não vou conseguir apresentar todos os trabalhos, mas todos são excelentes e vocês estão convidados a conhecer. Então, finalizando, é pensar na extensão, no ensino e na pesquisa como essa força, né, que se retroalimenta, é importante isso, trabalhar com as melhores evidências, e a nossa função é tornar isso palatável para as pessoas, né, e criar um espaço onde as pessoas possam trazer suas dúvidas e que a gente possa, a partir daí, construir novos caminhos, né, para esse enfrentamento, e a gente não pode tornar isso de forma indissociável, né? Pelo contrário, eles precisam estar todos unidos, eles são indissociáveis. Então, eu termino agradecendo mais uma vez a Pró-Reitoria por essa oportunidade. Esse desenho é provocativo, nós temos muitos desafios, muitos, mas nós juntos temos toda a condição de superar. Acho que todo o trabalho que a professora Jane apresentou, que todos os professores e alunos da Unirio vêm apresentando nos seus projetos de extensão, nos mostram diferentes caminhos, e caminhos que nos dão muita esperança. Então, me coloco à disposição e convido todos vocês a estarem conosco aí nessas atividades. Muito obrigada. Obrigado, professora Jane Celeste, muito obrigado, professora, pela apresentação das experiências exitosas, e passo a palavra, então, para o nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, o professor Jorge. Jorge, com você. Muito boa tarde a todos. Eu queria primeiro manifestar meu agradecimento à professora Jane, à professora Sônia, pelas apresentações generosas, com dividirem com a gente
o que tem sido feito, o que tem, apesar de toda a dificuldade, é muito impressionante o quanto a nossa universidade tem produzido, e o exemplo de vocês duas é uma alegria para nós. Assim, a gente na Proesc tem feito um esforço muito grande para repensar a própria natureza da extensão. Assim, eu gostei muito da senhora ter utilizado a palavra, professora, agora eu não me lembro, se a professora Jane, a professora Sônia, que falou de vínculos, que a extensão cria esses vínculos, e hoje de manhã nós tivemos no Congresso da Andifes, numa mesa redonda organizada por nós, a professora Ana Célia Castro, que participou de uma discussão recente sobre o futuro da universidade, e uma das apresentadoras disse que a palavra extensão é uma palavra que talvez pudesse ser repensada, porque não é exatamente uma terceira função, né? A extensão ela é a vinculação de tudo que a universidade faz com o seu entorno. E ela está presente no ensino e está presente na pesquisa. Ela é uma dimensão dessa atividade universitária. E é isso que a gente tem visto. Assim, a gente teve ocasião hoje de manhã de discutir um pouco o ensino de extensão e a possibilidade da gente atingir um público amplo usando a internet nesse ensino de extensão. Assim, a escola de extensão foi pensada inicialmente para operar em modo presencial majoritariamente. A pandemia nos empurrou para a internet e a gente gostou, porque a gente consegue atingir muita gente. Eu acho que isso tem acontecido nos relatos de vocês. Hoje de manhã também o professor, quando a gente encerrou a apresentação, o professor Paulo Júlio é o nome do professor? É da ciência política que falou? José Paulo. José Paulo. Né? O professor José Paulo comentou que eles colocaram uma série de conteúdos na internet e se surpreenderam com 2.500 views no conteúdo que foi disponibilizado. Então, eu acho que vocês têm feito um trabalho belíssimo. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. A gente está com uma sala com 74 pessoas, nesse período conturbado, com um monte de alternativas de programação. É um número muito bom. Então, eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que as apresentações curtas, dinâmicas, como os professores fizeram, são excelentes, que eu acho que o espaço da internet tem uma velocidade diferente. Então, eu espero que a gente vá aprendendo, vá consolidando isso. A gente fez esse primeiro circuito, na semana passada foi a apresentação da ideia, né? Hoje a gente tem as duas professoras apresentando, a gente vai percorrer todas as dimensões da extensão, e isso vai virar uma atividade permanente. Ou seja, a gente vai fazer desses encontros virtuais uma rotina com Covid e depois, graças a Deus, se Deus quiser, sem Covid também. Porque facilita muito a vida da gente se encontra e mantém um contato muito mais presente. Eu queria agradecer muito ao Júlio, agradecer muito ao Fernando, que tem se esforçado muito para tornar todas essas ações possíveis. E toda a equipe da Proesc, que eu não sei se está todo mundo aqui, mas a Proesc, cada um na sua casinha, recolhido como tem que estar, mas todo mundo muito antenado e contribuindo para que a gente possa conduzir as nossas atividades da melhor maneira possível. Então, era isso. Eu devolvo o controle da sessão para o Fernando. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Jorge. E dando, então, continuidade à dinâmica desse segundo dia de seminário, a gente abre para a discussão para que a gente possa, então, ampliar em dupla os eixos hoje no que se refere à cultura e o eixo da saúde. Por favor, as inscrições podem pedir, podem abrir as suas imagens e se apresentem, falem, enfim, acredito que tenha muitos colegas. Deixa eu um minutinho, por favor. Um segundo, porque eu esqueci de ligar minha câmera. Então foi só para mostrar meu cara e cumprimentar a todos. Eu só reparei que a câmera estava desligada quando eu dei tchau e olhei assim, e não adiantou, ninguém viu. Então tá bom, falou. Oi, professor Fernando Porto. Diga, professor Henrique da Anatomia, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vindo ao seminário. Posso falar rapidinho ou boto inscrição pode Eu já botei lá, vou falar rapidamente, como o nosso querido pró-reitor falou, parabenizar a todos, parabenizar pela ideia de fazer esse fórum aqui, parabenizar essa liderança conquistada sempre pela Escola de Enfermagem, você já está aí presidindo a nossa sessão aqui, organizando,
eu não consegui entrar na hora por causa de outras atividades. O projeto Anatomia para Todos, sob minha orientação do professor Ulisses, juntamente com o grupo de ensino de dissecção, como o pró-reitor falou, e a professora Sônia também, queridíssima, falaram aí, a gente tem trabalhado muito durante esse período. Alguns laços foram até estreitados, a gente tem conseguido dar maior visibilidade aos nossos trabalhos, a gente tem trabalhado com seminários teóricos, né? A anatomia ela fica nesse campo não de primeira linha de atendimento e de saúde, mas ele está na base. Então, a gente achou importante criar seminários teóricos que são feitos semanalmente por nós e também pelos nossos alunos bolsistas e voluntários. Então, é mais para parabenizar, chamar os colegas a participarem do nosso projeto, que está acontecendo de maneira muito positiva nesse momento, né, triste, né, mas que a gente tem tornado positivo, né, se a gente pode pensar alguma coisa, como o professor falou, que é justamente esse estreitamento dos nossos laços através da possibilidade da tecnologia. Então, o projeto Anatomia para Todos e o grupo de ensino de dissecção, a pró-reitoria tem feito um trabalho maravilhoso de repostar as atividades, e está me surpreendendo assim, positivamente. Eles estão dando um exemplo de como que podem atuar dando visibilidade aos projetos através da internet. Então, fica aqui meu parabéns a toda a equipe da Pró-Reitoria e a apresentação que eu assisti agora da minha querida diretora. Eu não sou da Escola de Enfermagem, mas tenho o coração aí e o meu cérebro, né, antenados aí direto aí com vocês. Um forte abraço a todos os extensionistas, professores, técnicos administrativos e alunos que estão presentes aqui na reunião e aqueles que não puderam estar presentes. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, professor Henrique. Passo a palavra para a Letícia. Se eu não estou equivocado, se eu, por acaso, não pulei o nome de alguém, por favor. Olá, eu estou aqui, mas eu acho que tinha alguém inscrito na minha frente. Professor Júlio, se não me engano. Se tem alguém, depois, assim, retorno sem problema algum. Tudo bem, então vamos lá. Gostaria de agradecer imensamente, especialmente a figura do professor Fernando, pelo contato constante nesse momento da pandemia, do isolamento social. Vamos falar em distanciamento, porque eu acho que estamos distanciados fisicamente, mas a cultura da PROEX está tendo um papel fundamental de aproximar os nossos trabalhos. Tem sido muito gratificante, nós das artes, que temos uma dificuldade imensa em estarmos distantes fisicamente, em prescindirmos do encontro presencial. Para nós é um choque muito grande ter que começar a falar de aulas remotas, de experiências virtuais. E realmente o professor Fernando tem sido assim, um grande incentivador, colega, parceiraço nesse momento, nos movimentos que tem proposto, nos convites que tem feito. Então, eu particularmente agradeço muito, sou coordenadora do projeto Polifonia, que é um projeto diretamente vinculado à escola de teatro, mas também com colaborações de outras pessoas, de outros setores, e gostaria imensamente de agradecer e parabenizar esses movimentos todos no sentido de acolher, divulgar e transformar esse momento que estamos vivendo. Obrigada, muito bom estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Obrigado aí, professora Letícia. Mas na coordenação eu vejo que, de fato, é esse o meu papel. Nós estamos na coordenadoria, na PROEX, à disposição, seja da cultura, da administração, do eixo de trabalho, né? Desde já, muito obrigado. A professora Letícia é a professora que passa para a cultura, leitura de poemas, poesias e canta. Ela já sabe publicamente, digo logo, sou seu fã, uma voz lindíssima. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, professor Fernando. A toda a equipe da PROEX. Muito professor obrigada. Júlio, por favor, é com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos aí
saudáveis, né, fisicamente, que as famílias também estejam bem. Tá me ouvindo aí, Fernando? Tá legal? Bem, sem problema, pode seguir. Então, assim, cara, eu só tenho que agradecer. Acho que esse é o nosso papel hoje aqui. A gente está mediando um encontro, mas eu vou repetir algo que eu falo incansavelmente nesses encontros. Não é a gestão da extensão, não é a gestão da cultura que fazem as coisas acontecerem, né? E eu sei, estou falando por mim, pelo Fernando e pelo Jorge, que eu sei que eles têm esse mesmo pensamento, que a gente está ali apenas como articulador e como facilitador dos processos. Quem faz a extensão acontecer, quem faz a cultura acontecer são vocês, são os coordenadores, sejam docentes ou sejam técnicos administrativos. Então, a gente tem isso muito claro na nossa visão enquanto gestão, que a nossa gestão é passageira, mas os projetos já estão aí há muito mais tempo. Então, por isso essa iniciativa, que foi até, inclusive, nem foi uma ideia da gestão, né, foi uma ideia da professora Sônia Regina. da professora Sônia, né? Foi uma ideia dela. Então, assim, isso mostra o potencial que os projetos têm. E assim, o que a gente está fazendo é tentar aproveitar as ideias, né? Aqui é um debate de ideias e de iniciativas para que as coisas continuem acontecendo nesse período que a gente está vivendo. Então, assim, eu só queria colocar algumas coisas bem do ponto de vista prático, porque o Henrique falou ali do Instagram e eu que pessoalmente fico nessas repostagens aí do Instagram, e às vezes é muito complicado, assim, porque eu tenho inúmeras atividades, estou com um bebê de 7 meses em casa, minha esposa está grávida, então, assim, são muitas demandas, mais as demandas de trabalho, então muitas vezes é difícil, pode passar alguma coisa, pode passar algum evento que a gente não consegue repostar. Então, assim, uma primeira dica bem prática aí para Instagram. Quando vocês forem fazer alguma postagem do Instagram, marca, tem um item lá, marcar pessoas. Coloca lá, marcar pessoas e marca o perfil da Proesc e marca o perfil da cultura, porque isso fica mais fácil para a gente visualizar. Se colocar só nos comentários ou se colocar em algum outro lugar, fica perdido no meio daqueles likes lá e a gente não consegue ver, porque, por exemplo, o perfil da Proesc está com 2.000 e tantos seguidores, o da Cultura também, 2.000 seguidores, não tem como a gente acompanhar a questão dos likes lá. Então, vocês marcando o nosso perfil na publicação de vocês, fica mais fácil para a gente visualizar e já fazer a repostagem automaticamente. Né? Ou então, quando for fazer lá, vai fazer o story, marca a gente no story também, porque aí aparece para a gente adicionar a sua story. Então, automaticamente eu já aperto o botãozinho ali, já automaticamente já adiciona a publicação que vocês fizeram no nosso story. Então, assim, isso são as duas primeiras coisas bem práticas que facilitam a nossa vida nesse processo de divulgação aí, especialmente no Instagram. Eu estou falando muito do Instagram, inclusive eu já fiz um convite por uma irmã de uma ex-aluna minha lá do curso de Administração Pública, que é especialista em redes sociais, e assim que terminarem esses seminários nossos aqui, ela vai fazer uma palestra para falar um pouco dessa dinâmica de redes sociais, de Instagram, o que essa geração está utilizando mais agora. Mas assim, já posso garantir para vocês que hoje é o Instagram, apesar do, assim, não estou falando que o Facebook não é uma ferramenta importante, óbvio que até porque tem recursos que o Instagram não tem. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer essa visão e discutir isso também. Então, assim, essa questão do Instagram, que eu acho importante, facilita a nossa vida lá de ficar trabalhando com o Instagram, e utilizar sempre que possível, sempre que acharem necessário, o cadastro dos eventos e dos cursos na escola de extensão, porque isso gera um calendário mais organizado do que essas postagens que eu meio que vou catando no Instagram e eu não consigo fazer um calendário semanal. Simplesmente eu vou repostando lá
E não sei se vocês já repararam no Instagram da Proesc, tem lá no destaques, eu coloco lá, mês de junho, tudo que está acontecendo ali no mês. Mas, assim, é muito dinâmico, é o que o Jorge falou, é tudo muito rápido, não tem aquela coisa de você, vamos agendar. Até a questão da inscrição, eu acho que é uma coisa que tem que começar a ser repensada, né, de você pedir inscrição, óbvio, não estou dizendo que isso não é importante, mas essa geração que a gente está lidando é muito assim, o que está passando aqui agora? Então, meio que o Instagram e essas lives, as redes sociais estão se tornando uma mídia como uma mídia televisiva, né? Que o jovem, ou até a gente mesmo, fica trocando para ver o que está passando. Então, assim, minimamente a gente tem que tentar ter uma programação, obviamente, para que os nossos eventos tenham uma visibilidade bacana. E, por fim, uma estratégia também que eu acho importante, sempre que possível, gravar os eventos, né, como o Fernando está fazendo aqui hoje. Então, assim, a gente está gravando essa reunião, está gravando esse seminário, e, posteriormente, a gente vai, né, o Fernando, com a equipe dele, vai editar, e, posteriormente, a gente vai publicar no YouTube da Cultura, no YouTube da Proesc. Então, assim, as iniciativas que vocês estão fazendo, os eventos, tentem procurar alguma ferramenta de gravação, né, ou de streaming, que isso facilita depois para não se perder, porque às vezes você faz um evento muito bacana e não gravou, perdeu, e assim, a pessoa pode de repente não estar assistindo ali naquela hora, mas pode assistir depois, né, e esse potencial aí vai ficando aí, a pessoa compartilha, então a dimensão a gente não consegue nem mensurar. Por fim, né, agora, finalmente, desculpa, Fernando, mas acho que são coisas importantes a serem faladas. Eu acho, e assim, isso é um dado importante, a gente tentar mensurar as pessoas que estão visualizando esses nossos eventos. E aí fica uma dica para cada coordenador de projeto. Por exemplo, fez uma live, quantas pessoas assistiram aquela live no Instagram, né? E a live no Instagram ela fica 24 horas depois. Quantas pessoas assistiram depois que ela continuou lá no ar? Quantas pessoas visualizaram o YouTube? Isso não deixa eu deixar bem claro aqui, que não é nenhuma métrica de qualidade ou de importância do projeto. Me entendam bem. Mas é uma métrica importante para órgãos de controle, ou até para o MEC, efetivamente. Né? Porque, assim, eu até numa conversa, numa reunião de departamento da professora Cibele, eu acho que é regência e composição. E aí, quando eu falei isso, uma das professoras me falou, mas como é que eu vou comparar uma live que eu vou fazer de música clássica com uma live de música sertaneja? Né? Não é esse tipo de comparação que a gente quer ter, mas a gente quer ter números para a gente mostrar, né, especialmente no momento que a gente está vivendo, que estamos sim produzindo, que estamos trabalhando e que o nosso alcance é um alcance de impacto para a sociedade. Né, como a professora Sônia mostrou, pelo visto ela já tem os números aí bem registrados, então são algumas dicas aí, alguns pensamentos que me vêm agora. Espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Um abraço e muito obrigado pela parceria aí, gente. Contem com a gente. As dicas que o professor Júlio traz, elas são importantes, inclusive agora no Instagram tem como colocar acho que é GTV, então fica arquivada, que depois pode-se passar isso para um canal do YouTube. Né? Eu vou provocar a professora Jane Celeste, que eu acho que a gente pode falar, você especialmente, que você está sendo a pessoa que está articulando isso, com a Globo, a nossa próxima atividade, porque isso oxigena a cabeça das pessoas que aqui estão presentes. Pode ser, professora Jane? Claro, ótima lembrança, que eu realmente não tinha falado aqui na minha fala, né? Na minha palestra. É o seguinte, quando eu fui diretora, há 2 anos atrás, da Escola de Teatro, eu fiz vários convênios do CCBB para que os alunos pudessem entrar nas peças gratuitamente, e outros convênios com outros teatros, com produtores,
e um deles foi com a Globo Universidade. E aí nós participamos de vários programas. O Ofício em Cena, fomos 15 vezes lá para a Globo, fizemos visitas técnicas, participamos de seminários de TV, de humor. Então, fizemos também visitas na Globo de São Paulo, conseguiam, pela extensão, na época, o ônibus da Unirio, e levamos os nossos alunos lá para participar de programas lá da Globo e atividades culturais, enfim, foi muito proveitoso. E agora, mesmo não sendo mais diretora, mas nós temos um diretor muito dinâmico, que é o Luiz Henrique Sá, que tem uma escuta maravilhosa e que promove vários encontros para exatamente dinamizar nesse período e tornar os alunos mais motivados, como bem disse a professora Sônia também. Eu retomei esse contato e vamos, provavelmente, a partir da semana que vem, ter várias lives com profissionais da TV Globo, principalmente diretores de novela, produtores de elenco, atores que passaram pela nossa escola de teatro, enfim, para exatamente mostrar aos alunos como é que se dá essa passagem, essa abertura do mercado de trabalho para a TV. Então, brevemente, o professor Fernando Porto, que bem disse a Letícia, lembra bem, que muito nos estimula, que tem essa parceria excelente conosco. Ele está inteiro nessa nossa atividade e vai ser transmitido não só pelo Zoom profissional da própria Globo, mas também ao vivo pelo YouTube da Cultura. Então, se alguém tiver alguma dúvida, muito obrigada mais uma vez pela parceria e pelo estímulo. Nada, esse fórum desses dois eixos, como os que virão, nós da ProEx entendemos que é para fazer justamente essas trocas, essas dicas, né? Já teve gente que colocou, que aí passa rápido, eu não consigo ver todo mundo. Assim, já marquei no Instagram, já marquei ProEx e Cultura. Esse é o nosso objetivo nesse momento, né? De socializar as informações, que as trocas possam ocorrer da melhor maneira possível. Eu acho que o professor Ediliomar, da Biologia, acho que está na sala, não está? Ele também tem um projeto muito interessante, que, apesar da biologia, que envolve cultura. Professor, por favor, fale um pouco do seu projeto para nós. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu estou com o microfone ruim. Ciência exitosa, que é muito interessante e pode ajudar muitos colegas, inclusive a oxigenar para outros desdobramentos. Hoje, particularmente, eu estou com a internet muito ruim. Bom, obrigado pelo espaço. Meu nome é Ediliomar, sou do Departamento de Zoologia e eu trabalho com insetos, sou um entomólogo. Mas, recentemente, eu tenho me dedicado a estudar a presença simbólica dos animais nas manifestações culturais, dentro da linha que a gente chama de zoologia cultural. E, certamente, vocês já perceberam, mas os animais eles são presenças constantes na nossa vida, do ponto de vista simbólico. A gente vai ver um filme, tem um animal representado, a gente lê um livro, vê uma história em quadrinhos, então os animais estão o tempo todo presentes. Todo mundo gosta de bicho, todo mundo tem algum tipo de relacionamento com os bichos. E o projeto de zoologia cultural, que eu com muita felicidade tenho cadastrado na extensão, ele trata exatamente disso, de como a gente pode usar esse amor e esse interesse que todo mundo tem pelos animais para popularizar a ciência, para popularizar as práticas de conservação ambiental, para utilizar no ensino. E nós temos sido muito felizes na organização de eventos, agora até eventos online, porque o momento pede, é o que nos resta, mas o procedimento basicamente é esse, é popularizar ciência, a zoologia mais especificamente, através do gosto que todo mundo tem pelos animais. Tem um forte componente cultural, de fato, todo mundo tem um livro que já leu e que tem presença de animais. Eu acho que basicamente é isso.
Obrigado, professor, por trazer aí essa sua também experiência exitosa. A escolha de trazer a escola de enfermagem foi em virtude da ideia desse seminário estar acontecendo, ter partido da professora Sônia. A professora Celeste foi uma das primeiras a começar a nos encaminhar material num projeto meio enlouquecedor no início, para ver como é que a gente ia fazer para que a cultura não ficasse calada, em especial da universidade. Gostaria de saber se tem mais algum colega que esteja presente na sala que gostaria de dar um depoimento, a nos ajudar a oxigenar a extensão e aos colegas para outros trabalhos. Por favor, fiquem à vontade. Ainda temos alguns minutos. Professor Almir? Eu poderia falar se tiver espaço. Claro, espaço é seu, professor. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todas e a todos. Estou muito contente de conhecer melhor os projetos e de saber de várias iniciativas que estão acontecendo, né, em áreas diferentes e várias possibilidades. Está sendo bem enriquecedor essa troca aqui com vocês. Eu vou falar rapidamente do meu projeto de extensão, que chama-se Vila de Sons, Vila com 2 L's, é uma referência ao Instituto Vila Lobos, onde eu sou professor. E a ideia do projeto, basicamente, é levar a maior parte possível da produção artística para quem ainda não pode frequentar presencialmente a universidade, o Instituto Vila Lobos. Então, desde o começo, desde 2018, o projeto já foi idealizado no formato de websérie, e a gente publica, por semestre, 8 vídeos, com 4 convidados. Cada convidado tem 2 vídeos, parte 1 e parte 2, onde a gente tem depoimentos e também performance. Eu toco, às vezes, junto com os convidados, às vezes eles fazem apresentações dos trabalhos deles sozinhos também. Então, a gente tem depoimentos e apresentações artísticas de alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, professores, professoras, ex-professores também, que já participaram, e basicamente isso. Então, é um projeto que já funcionava, né, online, através das redes. A gente tem um canal no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, perfil no Instagram, que tenta direcionar para as outras redes, e está lá todo esse material, todo esse acervo. E aí agora, acho que a intenção é tentar potencializar mais o alcance, né? Tentar fazer com que ele tenha mais visibilidade nesse período que, na verdade, todos os projetos, de alguma maneira, se direcionaram para as redes sociais e para atuar de forma digital, né? Eu posso botar aqui o link depois, eu ver alguém perguntando. Mas é isso, e acho que por favor, botar o link lá no chat que os colegas estão pedindo. Tá bom. E a última coisa é que, além de levar a produção, acho que a gente termina também construindo uma memória de tudo que está sendo produzido, né? Um trabalho que também atua nessa frente, né? Da gente estar construindo esse acervo de maneira digital. E um colega me pediu aqui, o professor Júlio, para eu falar da nossa mostra permanente do IVL, que é uma atividade também que está acontecendo agora, começou essa semana, na segunda-feira. Então, nós temos atividades durante toda a semana, basicamente no horário das 15 horas e das 18 horas, sempre pelos canais e páginas do Instituto Vila Lobos, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também pelo Instagram. Então, eu vou deixar também um link. O professor Sérgio Barrinechea está aqui, ele pode até falar também se ele quiser, é o diretor, e ele abraçou a ideia e faz parte da comissão, da qual eu também pertenço, e acho que a mostra tem um potencial muito grande, e está aberta a convidados também, não é exclusiva para membros integrantes do IVL, e a gente aproveita e convida todo mundo também para prestigiar e divulgar essa mostra, que ela vai acontecer em caráter permanente, enquanto a gente não puder retomar as atividades presenciais, a gente vai tentar manter nossas atividades por lá, por meio dessa mostra. É isso. Muito obrigado.
Assim, excelente. Obrigado aí pela presença, professor Sérgio. Que a minha escola de enfermagem não fique com ciúmes, mas o CLA dá um show em cultura. É uma potência. Eu fico, assim, sou extremamente entusiasmado com o Centro de Letras e Artes. O professor Miguel pediu um espaço para falar do projeto do hospital como espaço cênico. Talvez hoje não seja possível, mas já estamos pensando em fazer uma Câmara só de cultura. E aí sim, para poder fazer essas trocas. Isso, professor Miguel. Outro dia, sim, pretendemos fazer, sim, talvez não neste seminário, porque é uma primeira iniciativa. Não sabíamos como os nossos colegas e parceiros iriam receber essa proposta, mas a ideia é justamente essa, né? E agradecer o professor Sérgio, que está na sala, é um parceiro na cultura, desculpe, o eixo da saúde, que eu faço parte, professora Sônia, mas assim, a escola de enfermagem é a minha casa, eu não tenho como negar. Algumas pessoas têm encaminhado e-mail ou pelo Instagram dizendo por que só depoimentos da escola de enfermagem. Os depoimentos não são só da escola de enfermagem, são da universidade. Como às vezes eu tenho carência de ter esses depoimentos, eu corro para dentro de casa e aí eu sou atendido. Por favor, encaminhem as mensagens motivadoras nesse momento, de 1 minuto, com um vídeo na horizontal que a Coordenadoria de Cultura edita e nós postamos. Não é exclusividade de escola nenhuma, muito pelo contrário, é exclusividade da Unirio. É isso que a gente precisa ter em mente, é esse meu discurso, é essa minha bandeira, né? Agora, já me perdi, tá vendo? Fiquei empolgado, aí depois eu não quero ciúme com a escola de enfermagem, pelo amor de Deus. Mas até a escola de enfermagem reconhece que não sabia que a cultura tinha tanta coisa para apresentar, ou seja, precisamos dialogar mais entre os centros. O professor Júlio fica... professor Júlio não, professor Henrique, obrigado aí pelos elogios, parabéns. Eu acho que nós merecemos esse tipo de trabalho, precisamos colocar essa universidade mais ainda em visibilidade, porque visibilidade ela tem. E aí eu vou parafrasear a professora Nébia, que ela é da escola, somos pequenos, mas somos notáveis. É isso que nos interessa para esse momento. E seguir com essa nossa proposta. Júlio, você gostaria de falar mais alguma coisa como diretor de extensão? Bom, só agradecer e falar que a gente está à disposição. Nossos canais aí, Instagram e e-mail estão abertos. Agradecer especialmente a equipe que trabalha com a gente, né, de técnicos administrativos que levam a pró-reitoria assim, com muito empenho e destacar, porque muitas vezes, assim, antes de eu estar envolvido na extensão, quando eu tinha só projeto de extensão, às vezes a gente fica sempre com uma cobrança muito grande, né? Pô, esse pessoal lá não resolve, é muito complicado, é muito burocrático. Então, assim, depois que a gente vai para o lado de dentro, a gente começa a perceber. Então, assim, primeiro elogiar a equipe e dizer para os coordenadores aqui de projetos que é uma equipe muito limitada, né? Fernando sabe disso, está comigo nessa batalha. A gente tem uma equipe diminuta para fazer muita coisa, mas é uma equipe assim muito experiente na extensão e muito empenhada e envolvida. Então, assim, contem com a gente e entendam essa, talvez alguma morosidade ou talvez alguma coisa que a gente não consiga resolver realmente por essa deficiência aí de quantitativo de pessoas. Nossa equipe lá de técnicos administrativos é muito pequena e faz um trabalho excelente. Então, era só esse meu recado final, um agradecimento à nossa equipe lá. Também vou agradecer a nossa equipe, né? Em especial nesse momento a equipe de cultura, Renato, Marcos, são 2 funcionários. Na cultura nós temos um estagiário, que é o Pedro, que é aluno da escola de teatro, que vem fazendo as apresentações do Dia dos Namorados.
e vamos fazer agora a de São João, aguardem, possivelmente terminando com a missa na paróquia de São João Batista, de Botafogo. E, nesse momento, então, eu vou apresentar o próximo encontro. Né? Professor Fernando, pode você falar. permite uma rápida palavra? Claro, para dizer o quanto esse encontro tem potência, né? Que quando as pessoas foram apresentando, os professores, eu fui pensando nas articulações que nós podemos fazer entre os projetos, né? O quanto trazer a música para a saúde, a arte para a saúde conversando com as outras áreas. Então, acho que também esse é um espaço de potência que a gente pode explorar e vai ficar muito bonito e a gente vai se fortalecer ainda mais, tá? Parabéns a todos, muito obrigada. Inclusive, o CLA, numa conversa anterior, já me solicitou para que se tenha um curso de primeiros socorros lá no espaço do CLA. E aí veio a pandemia, a gente não pôde fazer nada, né? Mas já conversei com a escola de enfermagem, vamos nos organizar. De repente ele vai acabar acontecendo de forma virtual, mas, se Deus quiser, vamos conseguir fazer de forma presencial. A professora Sônia já está num final de gestão, mas já estamos a caminho da eleição da próxima diretora e também já conversei com a possibilidade de fazer uma atividade de primeiros socorros para o Centro de Letras e Artes. Porque quem é que não precisa de primeiros socorros em alguns momentos, né? E aí a gente pode fazer a troca. Desde já, muito obrigado. São 16h12, começamos, era 15h05, e aí também não quero me delongar, nem ocupar mais o tempo de vocês, porque esse trabalho remoto, domiciliar, não é fácil, né? Tem comida, casa, filho, cachorro, enfim. E tantas outras coisas como todos aí vocês sabem. Desde já, muito obrigado pela presença de todos. Aguardamos vocês agora em 2 outros eixos. A divulgação será feita a partir de agora, na próxima semana, às 15 horas, nesta mesma sala, mas iremos avisando pelo WhatsApp, pelas redes sociais da Cultura e da ProEx. Júlio e equipe, muito obrigado pela parceria. Uma boa tarde a todos. Até a próxima quarta. Muito obrigado.